As Escrituras Sagradas, a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Esta palavra escrita é um referencial muito necessário à nossa carreira cristã. Hoje vamos conversar um pouco sobre a humanidade de Yahushua, o Filho do Pai Eterno, o Altíssimo, o Criador de todo o universo, de todas as coisas que há na terra, que há no céu. Em primeiro lugar, é importante saber, estar conscientizado que existe um só poderoso, um só eterno, um só Pai Celestial que habita em luz inacessível. Aprendemos também que há um mediador entre o Eterno e os homens, e este mediador é um homem. A palavra nos ensina que é aquele que confessa que o ungido do Eterno, Yahushua, veio em carne. Este Espírito é verdadeiro, este Espírito veio do Pai Celestial. As Escrituras dizem que ele veio em carne, mas o que significa vir em carne? Isto nos ensina que ele nasceu nesta terra como homem, que ele viveu como homem. Isto é, confessar que ele veio em carne. O Filho do Eterno vir em carne significa que ele se esvaziou a si mesmo, tomando esta forma de homem e sendo obediente ao Pai em todas as coisas, incluindo a morte de cruz. Uma vez que Yahushua nasceu como homem nesta terra, ele precisou começar tudo de novo. E a palavra nos ensina que ele crescia em sabedoria e graça, em conhecimento das Escrituras. E a benevolência do Pai estava sobre ele. Então esse entendimento que ele precisou aprender tudo de novo, assim como uma criança normal, isto nos leva a entender que o Pai, neste esvaziar, que ele assumiu, que ele obedeceu por vontade própria, o Pai apagou da sua memória tudo que ele viveu lá no céu. Nós sabemos que ele participou da criação juntamente com o Pai, mas todas estas coisas foram apagadas da sua memória, e isto era necessário para que ele fosse 100% homem. Assim o livro de Hebreus nos ensina que para ele ser o autor da nossa salvação, ele precisava de ter uma participação de carne e sangue, sendo semelhante aos seus irmãos. Nós somos os seus irmãos, nascemos da mesma semente, da mesma palavra do Eterno. Segundo as Escrituras, ele veio em carne, e nós confessamos isto, mas o inimigo das nossas almas quer que venhamos a confessar que ele não veio em carne. Por isso está escrito que todo espírito que não confessa que Yahushua, o Filho do Eterno, veio em carne, é o espírito do anti-Messias, ou na linguagem original, do anti-Mashiach, que significa o ungido. Mas por que o nosso adversário, Satanás, insiste tanto em que nós acreditemos na divindade do ungido e não na sua humanidade? O fato é que ele foi vencido por um homem, e ele não admite, não engole esta ideia de que um homem o venceu. Mas quem pecou foi o homem, e o homem teria de pagar pelo seu pecado. Então o diabo quer colocar na nossa mente que Yahushua, o Filho do Eterno, é o próprio Yahuwah, Pai Celestial encarnado. Mas quando nós estudamos toda a palavra, nós percebemos em cada versículo que nós lemos essa separação entre Pai e Filho. Ele está junto com o Pai, mas há um só poderoso, há um só eterno,
e o seu filho. Para que isto fosse colocado na mente das pessoas, como a própria palavra diz, que uma mulher misturou o fermento em 3 medidas de farinha e ficou tudo levedado. Fermento na Bíblia significa corrupção, deturpação, engano, profanação. Misturar aquilo que é santo com aquilo que é mundano, com aquilo que é profano, com aquilo que não procede da verdade, com aquilo que não condiz com a justiça do Pai Eterno. E para que isto acontecesse, primeiro veio a Igreja Romana com a doutrina da Trindade, dizendo que há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo que essas são as 3 pessoas da divindade. Mas isto não é verdade. Isto não é o que aprendemos nas Escrituras. A igreja trouxe a doutrina da Trindade e mesmo depois da Reforma Protestante, ainda que muitos não falam a Trindade, mas fala o Deus triuno, o significado é o mesmo. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando na verdade nós temos 2 pessoas, mas um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Eterno, Altíssimo, o Criador do Universo, e o seu Filho. E o seu Filho é 100% homem, um homem glorificado na verdade, mas um homem que recebeu esta glória do Pai pela sua obediência. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Aquele que recebe, recebe de alguém. Se ele e o Pai fosse uma só pessoa, o Pai não poderia lhe dar esse nome. O Pai não poderia coroá-lo de honra e de glória. O Pai não poderia ressuscitá-lo dos mortos. Mas é isso que aprendemos. O Pai o honrando, o Pai o ressuscitando, o Pai lhe dando o nome. E sabe por quê? Ele recebeu um nome acima de todo nome. No nome dele está também o nome do Pai. O nome do Pai é Yahweh e o nome dele é Yahusha. Esse Shá acrescentado ao nome do Pai, Yahweh, significa salvação. Então nós aprendemos que Yahweh é salvação, porque tudo procede do Pai. Um dia o Filho vai entregar o reino ao Pai. O Pai é o cabeça do ungido. O ungido é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. Assim aprendemos a coerência na palavra do Eterno. Aqui temos mais uma prova da humanidade do ungido. A sua tentação no deserto. O poderoso, o Altíssimo, o Eterno, não pode ser tentado, mas o homem pode. Como eu disse, foi necessário apagar da sua memória as coisas que o Filho havia presenciado, vivido lá no céu. Mas antes desta tentação, o Pai o fortaleceu com estas palavras. Saindo ele das águas do batismo, ele ouviu do Pai: Tu és meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. O objetivo de Satanás é negar a sua humanidade. Todos os pontos desta tentação no deserto consistia em sua exaltação. Se Yahusha não fosse um homem, nenhum ponto desta tentação faria sentido, porque o Eterno é superior a todas as coisas, a todas as circunstâncias. A ordem dada seria desde o princípio: arreda-te, Satanás. Mas o nosso Salvador venceu tudo como homem. O primeiro teste foi que ele fizesse um milagre: transformar pedras em pães. Transformar uma pedra em pão é algo que só o poderoso pode fazer. E naquele momento, como um homem ali sendo provado, este não era o propósito do Pai. Outro teste ali no deserto foi desafiar a limitação de um ser humano.
O diabo o levou a um lugar muito alto, pináculo do templo, para que ele se atirasse abaixo, para que ele pulasse daquele lugar alto. E se ele fizesse isso, certamente ele morreria, porque estaria desafiando uma lei de limitação do ser humano. O terceiro teste foi uma ostentação de poder. Como eu disse, todos os pontos foi para exaltá-lo. Ele disse: todos os reinos do mundo me foram dados, e eu os darei, se prostrado me adorares. Neste ponto, Yahushua falou com ele: somente o Eterno é digno de adoração. Arreda-te, Satanás. Portanto, meu amado, minha amada, se você ama Yahweh, o Pai Eterno, porque esse é o seu nome. Outros nomes dados foi o fermento vindo daquela mulher que em tipologia é Roma. Se você ama Yahweh, Pai, se você ama Yahushua, seu filho, não se deixe influenciar por esse espírito do anti-Mashiach, por esse espírito do anticristo, porque ele quer levar os homens a confessar que o nosso Salvador não veio em carne, mas ele veio, ele é um homem. Há um homem assentado na glória, há um homem assentado à direita do Pai Eterno. Existe o Pai, existe o Filho, e o Espírito Santo é a extensão da glória do Pai. Ninguém viu o Pai, somente o Filho. Assim as Escrituras nos ensinam. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho.